Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. É pique, é pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Ah, sim, boa, Natália, Natália, Natália. Eu completei 29 anos recentemente, agora no dia 2 de junho. E eu achei que muita coisa do que eu estou vivendo hoje e do que eu vivi, né, de 29 para trás, fossem completamente diferentes do que são agora e do que tem sido. E assim, engraçado que eu acho que isso acontece com todo mundo que tá beirando aí os 30 anos de idade, né? Eu achava que quando eu tivesse com 29, aí beirando os 30 anos, eu iria estar no processo de estar conquistando as coisas e de estar aí com a vida toda alinhada. Mas aí a gente vem para a realidade e a gente percebe que não é bem assim. Então, nesse vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre expectativas, realidades e os aprendizados que eu tive, né? Eu separei alguns, que foram vários, obviamente, mas eu separei alguns aqui para conversar com vocês nesse vídeo de hoje. Quando eu tinha meus 15, 20 anos, eu achava que quando eu chegasse aos 30, 29 ali, 30 anos, né, eu teria tanta coisa da minha vida resolvida, eu teria minha casa própria do meu jeito, sabe, teria saído do aluguel. Na verdade, quando eu tinha mais ou menos essa idade de 15 para 20 anos, precisamente ali nos meus 18 para 20 anos, né, que é essa transição um pouco maior ali para a vida adulta de fato, eu achava que quando eu tivesse minha casa, eu já teria minha casa própria, porque a princípio a minha ideia era essa. Uma outra coisa que eu também pensava que eu estaria, né, quando eu chegasse nos 29, 30 anos, era de fato com a estabilidade financeira. Eu hoje, com 29 anos de idade, eu não tenho estabilidade financeira. Eu não ganho um salário muito grande, eu ganho bem abaixo, né, de 2 salários mínimos. Para vocês terem uma noção, eu sou formada em licenciatura em Educação Física numa universidade pública, eu tenho 2 pós-graduações e ainda assim, todos esses anos de estudos, né, aos 29 anos não me deram esse retorno financeiro de eu olhar para a minha realidade hoje e dizer assim, poxa, eu tenho uma estabilidade financeira, sabe? E sabe o que é engraçado disso tudo? É que muitas vezes a situação ela chega a ser tanta que muitas vezes ao invés de eu ajudar os meus pais, são eles quem me ajudam. E aí entra num outro ponto também, que era o que eu já imaginava muito na minha cabeça, né? Quando eu chegasse aos 29, beirando aos 30 anos, eu já estaria conseguindo ajudar os meus pais financeiramente. E não é isso que acontece. Todos os meses, eu e a minha mãe, basicamente a gente tem um passeio fixo no mês, né? Pelo menos na maioria dos meses. Onde a gente vai pro shopping, a gente almoça juntas, a gente vai pro cinema, toma sorvete e tudo mais. E aí eu acho engraçado porque, gente, a maioria desses passeios, para vocês terem noção que a instabilidade financeira é tanta que quem paga a maioria desses passeios é a minha mãe. Muitas vezes eu não consigo contribuir com tudo, ou eu consigo contribuir com com o nosso Uber, ou com um sorvete, ou às vezes eu não consigo contribuir com absolutamente nada, e quem custeia todo esse passeio é a minha mãe. Então, assim, às vezes é vergonhoso parar e pensar nessa situação, sabe? Tipo assim, poxa, é uma mulher de 29 anos, ainda não consegui fazer 100% um passeio com a minha mãe, onde eu chegue para ela e diga assim, ó mãe, eu vou pagar tudo, a senhora não vai se preocupar com nada. Eu vou pagar nosso almoço, nosso Uber, nosso cinema, nosso sorvete, o que mais a senhora quiser. Isso ainda não aconteceu, mas assim, eu sempre oro para Deus, sabe? Para que um dia Ele me dê essa condição de poder ajudar minha mãe financeiramente, ajudar os meus pais financeiramente, que fizeram tanto
por mim, sabe, gente? Mas que ao mesmo tempo eu olho pra minha vida hoje, eu agradeço muito a Deus, porque assim, graças a Deus eu nunca passei fome. Graças a Deus, desde quando eu me casei, Deus nunca deixou faltar nada em relação à alimentação, à roupa, sabe? A ter o meu dinheiro ali para pagar o meu aluguel todos os meses. Então isso para mim é um motivo de orgulho. Então assim, isso para mim é um motivo de eu parar e dizer assim, pô, eu sou grata por isso daqui. Mas apesar de tudo isso, hoje, aos 29 anos, eu me vejo uma mulher muito mais madura, muito mais consciente das minhas escolhas, né? Porque agora eu escolho por mim, eu cuido da minha própria vida. E nesses 29 anos de vida, eu também aprendi algumas coisas. Na verdade, eu aprendi muitas coisas. Mas para que esse vídeo não fique muito longo, eu vou compartilhar algumas coisas para vocês que eu achei interessante trazer para a gente conversar um pouquinho sobre. A primeira coisa que eu aprendi ao longo desses 29 anos, né, e que eu ainda estou vivendo a novidade, é que pequenos passos somam grandes hábitos. Antigamente eu pensava, se eu guardar 50 reais, 20, 30 reais numa poupança, numa caixinha, não vai dar em nada, esse dinheiro no instante vai embora. Guardar 10 reais, 20 reais não é nada. Fazer exercício 3 vezes na semana, 2 vezes, não é nada. Meu Deus do céu, comer 2 refeições certas e as outras chutar o balde não é nada. Mas assim, quando a gente vai fazendo aquilo dali todos os dias de maneira repetitiva, aquilo vai virando uma constante na nossa vida até se transformar num hábito. Então, é muito melhor a gente fazer todos os dias um pouquinho, guardar um pouquinho de dinheiro, estudar nem que seja 30 minutos ali por dia ou algumas vezes na semana, sabe? Comer uma refeição, 2 ou até 3 refeições mais limpinhas assim, mais saudáveis, do que a gente simplesmente não fazer nada, ver a vida passar, porque ela vai continuar passando, e no final das contas a gente olhar para tudo isso e dizer assim, meu Deus do céu, eu não fiz nada da minha vida. Eu agora estou precisando de 100 reais para comprar uma coisa que quebrou aqui na minha casa e eu não tenho esse dinheiro. Eu agora estou precisando de 50 reais para comprar um remédio para mim, porque eu fiquei doente e eu não tenho esse dinheiro. Vou ter que me endividar comprando um cartão de crédito. Então, assim, são coisas que a gente vai fazendo que, por mais pequenininho que seja, vai se tornando um hábito. A segunda lição é que nós não estamos atrasados. A gente tem essa mania horrível na nossa mente de ficar se comparando com outras pessoas. Eu por muito tempo fui assim, só que eu era assim de uma maneira muito doentia, de uma maneira que me prejudicava muito na minha vida, sabe? Não que hoje eu não me pegue às vezes me comparando com alguém ou com a história de outra pessoa, mas é como eu falei, eu tenho muito mais consciência de parar, recalcular esse meu pensamento e entender, não, peraí, isso aqui é a realidade dessa pessoa, não é a minha é essa daqui, sabe? Então, assim, cada coisa vai acontecer no tempo que precisa acontecer. O que é para ser nosso, ele vai encontrar um jeito de chegar até a gente, independente de qualquer coisa que estiver acontecendo. A gente precisa aprender a trilhar o nosso próprio caminho e a fazer valer cada dia que a gente vive. A terceira lição que eu aprendi fala muito sobre amizade, que essa lição que eu aprendi é a seguinte: antes ter poucos e bons amigos do que ter muitos e na hora que você precisar de verdade, você não poder contar com nenhum. Isso foi uma coisa que eu aprendi há muitos anos, sabe? E realmente é muito verdadeiro. E assim, já puxando, né, o gancho da quarta lição que eu trouxe para compartilhar para vocês, é a seguinte: às vezes a gente só vai ter um único amigo para chamar de fato de amigo. E às vezes a gente não vai ter nenhum. E quando eu falo de amigos, é de fato aquela amizade que vai estar com você no bom e no ruim, no pouco, no muito, sabe? É aquele tipo de amizade que você diz, não, essa pessoa realmente é a minha amiga de verdade. E tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem se a gente chegar na vida adulta e perceber que a gente não tem nenhum amigo para contar de verdade.
Porque às vezes a gente realmente vai passar por momentos na nossa vida que a gente não vai ter nenhum amigo, ou vai passar por outros momentos que a gente vai conhecer uma pessoa muito especial, e a vida é assim, gente, a vida adulta é desse jeito. A quinta coisa, gente, que eu aprendi é que o mais importante nisso de tudo na vida, gente, o mais importante é a gente ter saúde, é a nossa família ter saúde, porque veja, o que adianta a gente conquistar tantas coisas, ter tanto dinheiro, ter tanta coisa, se o mais importante, que é a nossa saúde, a saúde da nossa família, a gente não tem, sabe? É aquilo. É com saúde que a gente vai poder correr atrás de conquistar as nossas coisas. É com saúde que a gente vai poder compartilhar momentos interessantes com a nossa família, com as pessoas que a gente ama, sabe? De poder viajar, de poder colecionar momentos, de poder conquistar as nossas coisas. Então, sem saúde, a gente não tem nada, absolutamente nada. A vida, ela perde todo o sentido quando a gente não tem saúde, sabe? E aí eu falo de saúde física e eu falo de saúde mental também. Então, é muito importante. No meu aniversário, sabe, gente? Eu comemorei somente com os meus pais e meu esposo, como sempre é, eu sempre faço desse jeito. E eu tinha uma vontade muito grande de, quando eu fizesse 30 anos, fazer uma festa para comemorar os meus 30 anos. Eu ia chamar ali alguns colegas, alguns amigos e tudo mais. Só que depois eu parei e pensei assim, meu Deus do céu, que loucura é essa que eu faria se eu fizesse uma festa de 30 anos, sabe? Para chamar um monte de gente que a maioria das pessoas não são amigas de fato, que eu digo assim, pô, essa pessoa é realmente minha amiga de verdade. Não, são pessoas que, em sua maioria, são pessoas mais de rolês, de passeios, dos momentos bons, mas os momentos de aperto, os momentos ruins, a maioria dessas pessoas nem sequer sabem. Então, assim, qual o sentido de eu fazer uma festa de 30 anos para convidar pessoas que não estão ali no meu convívio todos os dias, que sabem pouco ou quase nada da minha vida, que só me conhecem as partes boas ali de mim? Entende? E uma última lição que eu queria compartilhar com vocês, gente, é que nem toda conquista ela vai ser material. Isso era uma coisa que antes eu pensava muito desse jeito, sabe? Na minha cabeça, toda conquista ela só valeria se fosse material. Ah, comprei um celular novo, comprei uma televisão nova. Só que hoje, aos 29 anos, eu entendo que a maioria das nossas conquistas, elas não precisam necessariamente ser uma conquista material. Às vezes, só o fato da gente ter conseguido criar aquele hábito de beber 3 litros de água todos os dias, de fazer atividade física todos os dias, ou 3 vezes na semana, ou o que seja, isso também já pode ser considerado uma conquista, já é uma conquista. A gente não só conquista as coisas se conseguir viajar para um lugar super top, gastar horrores, ou fazer uma compra de algo material que você queria há muito tempo. É também, mas não é só. E assim, no final de tudo, crescer não é sobre chegar em algum lugar. Crescer é muito mais sobre a gente aprender a caminhar em paz enquanto a vida acontece. Então é isso, meu povo. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, clica aqui embaixo no gostei para eu saber. Compartilha com aquele teu amigo, com aquela tua amiga que pode gostar desse conteúdo. E é isso, eu vou ficando por aqui. Um cheiro bem grandão no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.